Os maiores heróis das suas terras irão se enfrentar hoje. Quem vai vencer? Hank Thunderman vs Senhor Incrível. Os Thundermans vs os Incríveis. Combate mortal. Uma família simples, aparentemente uma família comum, mas secretamente os Thundermans são todos super-humanos. Sim, são super-heróis que vivem salvando as pessoas secretamente. E dentre eles temos o Hank Thunderman, que é o maior herói que a Terra já teve. O Thunderman tem super força, super velocidade, voo e Thunder sentidos. Vamos conferir suas habilidades. O Hank Thunderman é alguém muito forte, mas tipo assim, muito forte mesmo. Ele foi o maior herói da Terra. Ele é tão forte que uma vez ele conseguiu ir na Lua e tirou um pedaço da Lua para trazer para casa. Era um pedaço relativamente pequeno, mas mesmo assim é grandioso. Ele é forte bastante, por exemplo, para conseguir levantar a Torre Eiffel e usar contra um vilão. Confira só. Você usou mesmo a Torre Eiffel para impedir uma invasão alienígena? Fazer o quê? Uma vez eu usei ela de arpão pra... Pai, a mamãe tá falando. A Torre Eiffel é uma estrutura bem famosa que foi aí se modificando conforme os anos, recebendo novas partes, enfim. Mas pra gente ter uma noção, o Hank Thunderman conseguiu manipular mais de 10.000 toneladas. Isso mesmo, mais de 10.000 toneladas. O cara conseguiu ser muito mais forte do que o Goku levantando as 40 toneladas, hein? As famigeradas 40 toneladas. Enfim, brincadeiras à parte, o Hank Thunderman, além de levantar muito peso, ele também bate muito forte. Haja visto que as suas batalhas contra o Evil Man sempre acabavam em um impasse e na destruição de cidades inteiras. Confira um trecho sobre isso. Vocês dois não vão destruir mais uma casa minha, nem a cidade. Pois é, o cara tem tipo bombas atômicas nas mãos para bater com socos tão forte, mas tão forte a fim de destruir cidades inteiras como efeitos colaterais. E se eu disser para você que cidades não é nada para ele? Afinal de contas, ele juntamente com a sua esposa já salvaram o mundo destruindo um meteoro. Esse meteoro foi dito ser capaz de destruir toda a Terra. E eles derrotaram o vilão e também destruíram esse meteoro. Confira o trecho aí. Piores vilões que Metroburg conheceu. É, aquilo foi genial. Fizeram até um filme sobre isso. Nunca vai impedir meu meteoro de destruir o mundo. Isso é o que nós veremos. Enfim, né? O cara é capaz de salvar o mundo destruindo um meteoro junto com a sua esposa. Esse meteoro era tão grande que iria destruir toda a Terra. E você pensando aí que o máximo dele era destruir cidades, né? Você achando que ele só servia para alívio cômico, quando na verdade ele é bem forte. E muito forte mesmo, a ponto de se colidir com o meteoro, ele e a sua esposa, para salvar toda a Terra. Mas e se eu disser para você que ele não é apenas forte, mas é também muito resistente e muito rápido também? Afinal de contas, ele foi capaz de voar da sua casa até o Sol e não somente isso, ficar dando voltas aí na superfície do Sol para perder peso. E ele conseguiu fazer isso em relativamente pouco tempo. Confira um trecho sobre isso também. Deu 5 quilos suando na luta contra o super vilão perto da superfície do Sol? Ah, é uma excelente ideia! Eu volto antes do casamento! Thunderman! Entrou! E você achando aí que o cara era apenas um alívio cômico, né? Na verdade ele é bem forte e bem veloz também. Afinal de contas ele conseguiu sair da sua casa e dar voltas no Sol e voltar antes do seu casamento. Então ele é bem rápido também. Mas e se eu disser que ele não é apenas forte e rápido, mas é também muito resistente? Afinal de contas, em um episódio onde ele tem um certo problema com a pele, ele revela para Nora, que é a sua filha, que uma vez ele fez simplesmente uma façanha incrível, que foi entrar dentro do Sol. O cara entrou dentro do Sol com um vilão. Quer dizer,
O cara consegue viajar em alta velocidade, levantar muito peso, bater muito forte e também ter resistência para aguentar ficar dentro do sol. Quando a gente fala do sol, a gente não tem que levar em consideração apenas o calor não, que só a superfície do sol já é mais de 5.000 graus Celsius. Mas também a gente tem que levar em conta uma outra coisa: a pressão do próprio sol. Afinal de contas, o sol é uma estrela e o cara conseguiu entrar dentro do sol e sair também, e aparentemente sem sofrer danos consideráveis. Então ele é muito forte, muito rápido e muito resistente também. E você achando aí que o cara era uma piada, né? Bem, mas ainda não acabou não, porque no episódio de Halloween, onde temos os Thundermans e os Hathways, foi revelado que o Hank Thunderman foi capaz de derrotar um fantasma nível 13. Esse fantasma é tão poderoso que nenhum outro fantasma da série foi capaz de confrontá-lo e conseguir vencê-lo. Somente o Hank Thunderman, e olha que o Hank Thunderman nem um fantasma é. Então já dá pra ver que o cara também é bem poderoso, hein? E se você quiser ir avante também como os Thundermans, já se inscreva no canal, já deixe seu like, seu comentário, porque esse é o Hank Thunderman que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. É incrível como ser super-herói muitas vezes não é fácil. Ei que o diga, imagina aí ter um filho igual o Zezé, não ia ser fácil não. Mas não pro Senhor Incrível. O Senhor Incrível é um super-humano que também é o maior super-herói da sua terra, salvando as vidas das pessoas, que ele tem super força, super velocidade. Vamos ver todas as suas habilidades aqui. O Senhor Incrível é tão forte que ele consegue pegar com as suas mãos uma daquelas estátuas da Ilha de Páscoa e se equilibrar com ela sem dificuldade alguma. Há várias variantes dessas estátuas aí, mas em geral elas podem pesar facilmente 14 toneladas. E ele é capaz de equilibrar ela por cima da cabeça sem grandes dificuldades. Inclusive, até mesmo improvisar alguns movimentos com um peso de 14 toneladas. Mas 14 toneladas não é nada para ele. Afinal de contas, o cara malha com um vagão de trem. Inclusive, ele consegue até mesmo puxar um vagão de óleo, de tanque de óleo, e outro de trem com apenas uma mão, e puxar mais de 7 vagões também com as suas próprias mãos. Olha o treinamento do cara. Enquanto a gente na academia fica se preocupando com pequenos pesos, o cara vai lá e puxa logo um trem. Um vagão vazio pode chegar facilmente a pesar 100 toneladas, o que significa que no mínimo o Senhor Incrível estava arrastando mais de 700 toneladas. Ele consegue mover um vagão de combustível com os pés. E não somente isso, ele é forte bastante para empurrar um tanque gigantesco. Esse tanque era realmente muito grande. E não somente isso, ele conseguiu sustentar durante um bom tempo o peso de um robô muito grande. Esse robô era tão pesado que acabou até mesmo superando os campos de força da Violeta. Os campos de força da Violeta são tão poderosos que ela consegue aguentar vários tipos de explosões. Porém não aguentou esse robô. Ele é muito forte. Ele consegue lançar esse robô para longe também ou batendo. Mostrando assim também que seus golpes são muito pesados. Mas de longe mesmo, seu maior feito de força e também de resistência foi parar o metrô, que vinha a toda velocidade para ele não cair. E detalhe, esse metrô estava carregado com pessoas. Então, podemos concluir que ele é bem forte e resistente. Afinal de contas, o metrô pode chegar facilmente a pesar 35.000 toneladas. Um metrô parado e vazio. Agora, o metrô que ele parou não estava nem parado e nem vazio. Então essa façanha aumenta e muito com isso. Então, mas ele também é bastante resistente, afinal de contas, ele já foi lançado por alturas maiores do que montanhas e ele ficou basicamente bem. Além do que, ele já foi esmagado algumas vezes por um grande robô. E mesmo assim permaneceu bem. Esmagado por um grande robô, ele foi esmagado por aquele enorme tanque. Aquele tanque de guerra gigantesco, e também continuou bem.
Não somente isso, ele aguenta também muito choque. Ele recebeu uma espécie de tortura durante um certo tempo e aguentou. Inclusive, até mesmo choque de 100.000 volts o cara aguentou. Então assim, ele não é apenas muito forte não, é também bastante resistente. O Senhor Incrível é bem rápido e ágil, afinal de contas, ele conseguiu correr e desviar de um robô que estava dando trabalho até mesmo para o Flecha, que é capaz de correr por cima da água. E não somente isso, ele é capaz de desviar até mesmo de ataques elétricos a queima-roupa e também segurar aeronaves em pleno ar, em pleno voo, então ele é bastante ágil. Agora, seja incrível também, já se inscreva no canal, deixe seu comentário, porque esse é o Senhor Incrível que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Os dois são grandes heróis e muito fortes, cada um em sua terra, mas vamos lá. O Hank Thunderman foi capaz de usar a Torre Eiffel como uma arma de certa forma, são mais de 10.000 toneladas, mas o Senhor Incrível foi capaz de parar o metrô que vinha a toda velocidade, ou pelo menos frear, né? E um metrô como esse pode chegar facilmente a pesar 35.000 toneladas, é mais de 3 vezes o que o Hank Thunderman fez. Então o Senhor Incrível apresentou um feito maior aí em termos de força bruta, só que o Hank Thunderman tem a força que é necessária para o combate, que é justamente a força que ele bate. Afinal de contas, nos seus confrontos contra o Evilman, uma cidade inteira era destruída a cada confronto, apenas com a pressão aí dos seus golpes. E o Senhor Incrível não mostrou nada perto disso. Fora que o Hank Thunderman também, com a ajuda da sua esposa, já foi capaz de salvar o mundo, literalmente destruindo um meteoro grande o bastante para destruir toda a Terra. Ou seja, ele apresenta um talento aí do nível do planeta. Isso aí está completamente fora do que o Senhor Incrível já pôde enfrentar. E tem uma outra desvantagem aqui. Aliás, tem duas desvantagens aqui para o Senhor Incrível. Primeiro, na velocidade. Tudo bem que o Senhor Incrível foi capaz de reagir a naves que vinham à sua direção. Só que o Hank Thunderman foi capaz de ir da Terra ao Sol e voltar em um tempo relativamente curto. Não sabemos assim o tempo exato que ele gastou, mas vamos fazer uma suposição. Digamos que demorasse 3 horas, afinal de contas, ele foi para dar uma volta no Sol e voltar antes do seu casamento. E isso foi à tarde. A distância da Terra para o Sol é cerca de 149.600.000 quilômetros. Então a gente vai ter que multiplicar por 2 porque ele foi e voltou e multiplicar também por 1000 porque a gente vai ver em metros. E bem, assumindo que ele demorou 3 horas para fazer esse trajeto, o Hank Thunderman foi simplesmente mais de 80.000 vezes mais rápido do que a velocidade do som, ou 0,092% da velocidade da luz. Essa velocidade é uma velocidade completamente fora do que o próprio Incrível já foi capaz de ver. Fora que também tem uma outra coisa, a resistência do Thunderman. Ele é capaz de aguentar os golpes do Evilman, como eu disse, pode destruir até mesmo cidades no processo, e também já entrou dentro do Sol. Ou seja, o Hank Thunderman acaba superando em muito o Senhor Incrível em todos os atributos, e ele leva o combate. E o vencedor de hoje é o Hank Thunderman.